Boa noite a todos. É uma alegria estarmos unidos no objetivo de conhecer os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos nos preparar com uma prece. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando que abençoe o nosso propósito na busca da compreensão dos seus ensinamentos e que esse conhecimento possa fortalecer o nosso espírito imortal, nos servindo de farol a guiar a nossa jornada terrena. Na certeza de seu amparo, desde já te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade bendita. Nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema: Não vim destruir a lei. Todos nós, espíritos criados por Deus, aspiramos a alcançar um dia a felicidade, a paz, o equilíbrio, a libertação dos erros, dos remorsos, das dores. E só há uma maneira de conquistarmos essa condição: nos harmonizando com as leis divinas. Porém, sozinhos, sem orientação, nós temos dificuldades para compreender essas leis. E esse capítulo vem nos esclarecer sobre 3 principais emissários que tiveram por missão revelar as leis divinas em diferentes épocas da humanidade: Moisés, Jesus e a doutrina espírita através dos bons espíritos. Moisés foi um dos espíritos que Deus enviou em missão no meio do povo hebreu. A revelação trazida por ele era apropriada ao estado de adiantamento dos povos daquela época. Esses povos eram ainda pouco desenvolvidos moralmente. E por essa razão, na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, formulada nos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, e a lei civil, estabelecida por Moisés. Por que ele precisou estabelecer essas leis? Porque necessitava controlar certos comportamentos e ações daqueles indivíduos, em que o senso moral e o sentimento de justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Portanto, há na lei mosaica 2 partes. Uma parte que se refere às leis divinas e a outra que se refere às leis humanas. E qual é a diferença entre as leis terrenas e as leis divinas? As leis humanas foram criadas pelos homens, que são ainda seres imperfeitos. Por isso, suas leis são imperfeitas, parciais, transitórias e se modificam na medida em que o homem vai compreendendo melhor o conceito de justiça. As leis divinas são as leis de Deus, que regulam tudo no universo. E elas são eternas, perfeitas, imutáveis, justas, sábias, e impulsionam todos os seres e todos os mundos ao progresso, à evolução. E suas leis nos são reveladas
de acordo com a nossa capacidade de compreendê-las, de acordo com o grau de adiantamento intelectual e moral da humanidade. Por essa razão, quando a humanidade estava mais desenvolvida, amadurecida, preparada para receber novas revelações, Deus envia Jesus para impulsionar o nosso progresso moral. Mas será que Jesus anula a lei de Moisés no que se refere à lei divina? Vamos ouvir um esclarecimento do Mestre, através dos relatos do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele nos diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Vamos procurar compreender essas palavras de Jesus. Por que ele precisava afirmar que não veio destruir a lei? Porque estava sendo acusado de desrespeitar as leis de Moisés e dos profetas. Na verdade, o que ele combatia era o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, o sentimento de vingança que ainda faziam parte dos costumes daquela época. No que se refere à lei humana, à lei civil. E por que Jesus combatia essa lei? Porque a humanidade precisa avançar. Para que o nosso mundo possa progredir, as leis terrenas necessitam se modificar na direção da justiça e do amor, se aproximando assim das leis divinas. E Jesus nos apresenta um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude, de misericórdia, que perdoa o pecador, que estende a sua proteção a todos os seus filhos. Um Deus que não quer ser temido, mas um Deus que quer ser amado. E quando Jesus diz, não vim destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento, está dizendo da natureza divina da sua missão. Por que ele foi enviado por Deus? Ele foi enviado não para destruir as leis divinas expressas nos 10 mandamentos, mas desenvolvê-las, aprofundá-las, adaptando ao grau de adiantamento da humanidade naquela época. Ele veio ao mundo com a missão de guiar, impulsionar o progresso da humanidade, espiritualizar a humanidade. Ele veio à Terra para nos auxiliar, nos orientar, nos mostrar o caminho seguro para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos das dores. Por isso, ele vem nos falar sobre o mais elevado dos sentimentos que necessitamos desenvolver se desejamos conquistar um dia a felicidade tão almejada para o nosso espírito imortal. Nos ensina
que a lei de Deus somente será cumprida se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E ele resume os 10 mandamentos em um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescenta: esta é toda a lei e os profetas. O Mestre veio nos convidar a educar os nossos sentimentos e adotarmos novos comportamentos. Comportamentos que demonstram respeito, cuidado, amor para com toda a criação de Deus. Os rios, os mares, as florestas, os animais, os nossos semelhantes. Os mandamentos de Deus, recebido por Moisés, trouxeram a semente que caberia a Jesus desenvolver, aprofundar, complementar, nos fazendo compreender que somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Além dos profetas e de Jesus, quais os meios que Deus nos oferece para conhecermos as suas leis? Kardec, nesse capítulo, vem nos falar sobre a importância da ciência e da religião como sendo duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, o mecanismo do universo, a física, a química, a matemática, a genética, a biologia, as ciências sociais. A religião revela as leis do mundo moral. A ciência e a religião não podem se contradizer. Por quê? A lição da ciência é descobrir e revelar as leis que regem a matéria. E quem criou essas leis? Deus. Portanto, aceitar as leis da ciência é glorificar Deus, porque tudo é obra de Deus. Se houver, por parte da religião, a negação ou contradição em relação às descobertas das ciências, estarão negando o próprio Deus. Porém, a ciência sozinha não responde às questões importantes para a evolução da nossa alma. Não nos traz respostas sobre o nosso passado, o nosso futuro, como seres espirituais e imortais. Havia necessidade de novas revelações que viesse instruir a humanidade a respeito da existência do mundo espiritual, para impulsionar o progresso moral da humanidade. As falanges superiores, que comandam a criação de Deus, enviam novas revelações a respeito das leis divinas, através da doutrina espírita. O Espiritismo comprova a existência do elemento espiritual, a sua origem,
a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente. Nos revela, portanto, os mistérios do nascimento e da morte. A ciência revela as leis da matéria. O Espiritismo veio nos revelar a existência de um mundo invisível e o estado dos seres que habitam esse mundo e, em consequência, o destino do homem após a morte. E diz Kardec que esses dois elementos, o material e o espiritual, são duas forças vivas da natureza. E o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina progressista e não absolutista, estanque, acabada. Acompanha de perto os progressos da ciência. E por que é tão importante para nós o conhecimento dessas revelações? Os esclarecimentos da doutrina espírita tocam na parte mais sensível do homem, a sua felicidade, mesmo nesse mundo. Mesmo aquele que nunca testemunhou nenhum fenômeno, pensa. Essa filosofia explica o que nenhuma outra me havia explicado. Me proporciona a calma, a segurança, a confiança e livra-me do tormento da incerteza, demonstrando e comprovando a imortalidade da alma, revigora a fé, consola, mostra o vasto campo do futuro, desenvolve a coragem abatida, nos ajuda a suportar com resignação as dificuldades da vida que não dependem de nós solucionar. Somente através do conhecimento e vivência das leis divinas, nós iremos encontrar a paz e a felicidade tão almejada para o nosso espírito e para o mundo que vivemos. Todos os males da sociedade são consequências do nosso distanciamento das leis de Deus, que são voltadas para o amor, a justiça, a verdade, a caridade. Os seres humanos não poderão ser felizes enquanto não viverem em paz, isto é, enquanto não forem animados por sentimentos de benevolência para com todos, indulgência, respeito, perdão, compaixão, piedade, misericórdia. Sentimentos esses que fazem parte das leis de Deus. Mas será que o Espiritismo nos ensina uma nova moral? Algo superior à moral do Cristo? Não.
O Espiritismo não traz uma nova moral diferente da moral do Cristo. Da mesma maneira que o Cristo disse: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também o Espiritismo diz: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. O Cristo nos trouxe valiosos ensinamentos. Ele possuía conhecimento altamente evoluídos. Porém, não podia revelar tudo naquela época em que o conhecimento humano era ainda pouco avançado. Não iriam compreender se ele se aprofundasse em determinados conceitos. O Espiritismo não ensina nada contrário aos ensinamentos do Cristo, mas o desenvolve, aprofunda, completa, explica, trazendo novas revelações que nos auxiliam a compreender cada vez mais os ensinos de Jesus. Vem, portanto, reforçar a moral do Cristo e nos convidar a progredir através do nosso melhoramento moral. Vamos compreender o que é esse progresso moral. Quando falamos em melhoramento moral ou progresso moral, precisamos ter o cuidado para não confundir com moralismo ou falsa moral, que pode gerar julgamento, condenação, preconceito, agressão, que são sentimentos contrários à moral do Cristo. Qual é a moral do Cristo? Nesse capítulo, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de deixar claro o que é essa moral cristã, através da mensagem de um espírito superior. E diz assim: a moral do Cristo, capaz de renovar o mundo, é aquela que aproxima os homens, faz jorrar dos corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Dessa compreensão resulta as consequências morais em que o amor, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Por quê? O progresso, ele acontece individual e coletivamente. Ninguém evolui sozinho, porque nós somos regidos pela lei de sociedade, que é uma lei divina. E em uma sociedade regida pelos princípios espíritas, ninguém deve sofrer injustiça, padecer de miséria, morrer de fome ou ser tratado com desamor. Em uma sociedade regida pela moral cristã, nossos irmãos não serão julgados pela aparência, posição social, pela raça, pelo gênero, pela etnia. Em uma sociedade em que as leis de Deus são respeitadas, o forte é o sustento do fraco. Não existirá a injustiça, a exploração, o preconceito,
a intolerância, e todos irão partilhar os frutos da terra e do trabalho, e terão o necessário para o seu desenvolvimento material, intelectual e moral. É a esse resultado que o conhecimento e o respeito às leis divinas nos conduzirá um dia. E diz Jesus nessa passagem que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último ponto. O que ele quis nos ensinar? Por essas palavras, ele nos ensina que aconteça o que acontecer, a lei de Deus será cumprida na terra. As revelações da doutrina espírita, aliada à moral cristã, marca uma nova era da humanidade, com inevitáveis modificações nas relações sociais. E ninguém poderá se opor a essas modificações, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é também uma lei divina. Aprendemos com essas orientações que Deus jamais deixou a humanidade sem a orientação necessária para o progresso dos seres e do mundo. Jesus não veio destruir as leis de Moisés, mas nos fazer avançar, nos convidando a adotar novos comportamentos que nos aproximem da lei de amor estabelecida por Deus. A doutrina espírita não veio destruir a moral cristã, mas confirmar, explicar, aprofundar tudo o que Cristo disse e fez. Nos trazer novas revelações que irão auxiliar a marcha do progresso humano, nos revelando que somos participantes da obra divina e construtores de um mundo novo. Que a luz desses ensinamentos nos conduzam a construir para cada um de nós um futuro mais feliz. E agora, preparados por essa reflexão do Evangelho, vamos fazer a nossa vibração. Que nesse instante possamos sentir a presença de nossos amigos espirituais nos envolvendo com a sua paz. E unidos a eles, vamos direcionar os nossos pensamentos aos nossos familiares, pensar em cada um deles com muito carinho, desejando que recebam o amparo, a proteção do alto, que possa haver entre nós a tolerância, o respeito, para que possamos caminhar unidos, colaborando uns com os outros. Vibremos. Vamos agora mentalizar aquelas pessoas que nós conhecemos, que trazemos em nossa mente, sabemos necessitadas de ajuda. Vamos envolvê-las com as nossas melhores energias, desejando que recebam a força necessária para superar todas as suas dificuldades com equilíbrio, confiança, resignação, paciência e fé em Deus, para que assim possam prosseguir a sua caminhada segundo os desígnios de nosso Pai. Rogamos a Jesus que as nossas energias possam ser utilizadas em seu benefício. Vibremos.
rogamos por nós, Jesus. Ampare o nosso esforço na busca da compreensão das leis divinas que conduz a vida de todos nós e nos faz avançar na senda do progresso através da prática do amor. Que o conhecimento das leis de Deus console nosso coração, fortaleça nossa fé, renove nossas esperanças e ilumine nossa caminhada. Na certeza de que o amor de Deus é infinito e jamais nos faltará, agradecemos por todas as bênçãos em nossa vida. Assim encerramos esse encontro. Agradecemos imensamente a atenção de vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Que a fé, a esperança fortaleça a nossa caminhada.